Aí entrei logo no mercado. Então vamos ver como é que se conduziu. Puxei para o M1, né, para ver como está indo. Aqui está a minha entrada. Então está descendo bem, Mesmo assim fiquei de prontidão, né? Caso o mercado viesse contra, eu estaria fazendo minha saída do mercado. Vou adiantar um pouco porque esse vídeo ficou longo. Mas observa aí que a gente fez um win, né? De resultado. Mas o que eu observei hoje é que os gráficos estavam todos lateralizados, ou seja, eu tracei minhas linhas de tendência e todas elas foram rompidas. Então, como eu estou procurando pegar mais tendências, né, de subida ou de descida, ficou complicado para operar. Mas mesmo assim eu saí procurando gráficos, né? Observe que todos estão apresentando lateralização. Aqui já rompeu a linha de tendência. Vou voltar aqui um pouco. Esse aqui eu tinha traçado uma linha de tendência de alta, depois observei que começou a ter uma tendência de baixa, tracei uma nova linha, tendência de baixa, observei o tempo e fiz uma entrada. Como ele mostrava aqui uma linha tendência de baixa, eu entendi que ele iria descer. Mas ele ficou aqui oscilando, né? Vou adiantar mais um pouquinho. O importante é a gente vislumbrar as entradas, né? E no tempo de M1 ele começou a romper a minha linha de tendência de baixa, mostrando que seria uma operação sem sucesso. Aqui eu vou mudar o tempo de 30 segundos para verificar se era um rompimento realmente, né? Ele aqui passou um pouco, segunda, ele aqui ficou indeciso se subiria ou não. Quando ele deu sinal que iria subir, eu entendi que era um rompimento e entrei. Quer dizer, eu já expus aqui R$20 do meu capital inicial, quer dizer, eu estava operando aqui com R$5, e mesmo assim o mercado ficou oscilando muito nos 30 segundos, fazendo com que essa operação tivesse um resultado negativo. E aqui eu já me descontrolei, né? Dupliquei o ativo, observei, aí observei que ele estava mostrando tendência de descida. E quando eu mudo o ativo, eu tenho que observar aqui o valor que a gente tem que corrigir. Aí digitei errado, né? Digitei 230. Quer dizer, tem que ter cuidado, né? Nessas horas de digitar os preços. Ó. Aí foi que eu verifiquei que eu tinha digitado errado. Botei o preço de R$10, o valor de R$10, e voltei para o M5, né?
observei aqui que ele tinha rompido, né, essa minha tendência de baixa. Nesses momentos a gente tem que ter mais critério, mais tranquilidade para analisar. Então observe que aqui eu tive um loss de 20, aqui estou tendo um loss de 2. Vou adiantar mais um pouquinho. E aqui eu fiz uma entrada vendendo, né? Entendi que o gráfico iria descer. E iria respeitar essa resistência. Então continuei aguardando, mudei para o tempo de M1 para verificar essa operação, se foi uma boa entrada, e ele começou a descer. Começou a descer, mas não estava sendo uma operação que estivesse me deixando confiança, né? Quer dizer, botei R$10 no mercado. Até esse momento ela estava se confirmando, né? Já com um ganho de 50 e poucos % do valor que é programado para pagar para esse payout, né, de 87. Mas mesmo assim eu fiquei todo o tempo observando. Caso começasse a aparecer uma vela verde, eu sairia do mercado. Organizo os ativos que eu já trabalhei e continuo observando. Como o mercado estava hoje muito lateralizado, quer dizer, complicou um pouco para as minhas análises, né? Olha como ele está parado. Quer dizer, eu tinha olhado já o calendário econômico, vi os horários que poderia operar, aí começou a aparecer uma vela verde, aí já fiquei de orelha em pé. E saí do mercado, não quis apostar, né? Se eu tivesse aguardado, teria tido o ganho de 87% da minha entrada. Mas é preferível a metade do que nada, né? Vamos ver mais outra operação aqui que eu fiz. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para trás. Essa foi uma entrada que eu fiz arriscada, né? Observe que ele, mesmo estando dentro da linha tendência de baixa, mas ele aqui está lateralizado nessa região, né? E aí eu fiz essa entrada de R$20. Aí observe que eu já tomei um loss de 20, um loss de 2 e vou tomar aqui mais um loss de 20. Porque eu fiz uma entrada num momento inadequado, no qual não apresentava e não reunia requisitos para que eu fizesse essa operação. Então, como eu já tinha perdido aqui com essas 3 operações, deixa eu fazer uma pausa para esse bendito passar. Aí eu resolvo fazer uma nova entrada.
novamente nessa nova entrada não está indo bem, né? Puxei para o tempo de N1. Observe que o gráfico ficou muito parado. Aí eu resolvi duplicar o gráfico e resolvi botar o preço de R$40. Aí ele aqui me deu um loss novamente. Eu procurei fazer uma nova marcação e dessa vez fazer uma entrada com mais critério e não uma entrada intempestiva como eu estava fazendo, sem ter nenhum parâmetro adequado para entrar no mercado. Observei que nesse momento ele saiu da lateralização, rompeu e estava mostrando uma tendência de subida. Como minhas marcações já tinham terminado, aqui de resistência, eu procurei para o tempo de 4 horas, H4, né, para identificar novos pavis e fazer essas marcações. Voltei para o tempo de M5 e aí encontrei uma confluência, né? Uma resistência e a minha linha de tendência de alta. Então resolvi aguardar chegar nesse ponto para fazer uma operação. Observe que ele retrai, né? E aí eu entrei comprando, por ser uma vela de M5, eu observei ela no tempo de 10, a tendência do mercado era de subida, e aí eu fiz essa operação comprando. Observe que foi uma operação que só veio se confirmar já nos segundos finais. Então, foi uma operação bem sucedida de retração da vela de M5, fazendo com que eu minimizasse aqueles prejuízos que eu tive nas operações anteriores. Aqui eu saio observando os gráficos, mas estava um pouco sem concentração devido ao que tinha ocorrido, né, nas operações, e aí resolvi encerrar esse momento de operação e aguardar para um horário melhor durante o dia. Hoje, segunda-feira, dia 29/6/2020, os gráficos estão muito lateralizados.